Único que nós teremos 4 palestrantes com o professor Jacques Markovitch, um dos membros do comitê científico, professor sênior de estratégia na Universidade de São Paulo. E cada palestrante terá 15 minutos para a sua apresentação. E depois das apresentações, o professor Markovitch vai coordenar o debate até 3h45. Professor, por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado, Márcio. Em nome da organização, eu gostaria de agradecer à FAPESP e às autoridades, dizendo que estou muito contente com esse diálogo. Eu gostaria de convidar para a nossa plenária Felipe Gennegebauer, por favor. Depois, Roberto Scheffer, professor da Universidade do Rio de Janeiro, Fernando Júnior da Bosch e Paulo Roberto da Siemens. Nos 5 minutos de abertura, eu gostaria de me referir a 3 aspectos. O primeiro tem que ver com o diálogo em si, aonde nós estamos nos reunindo, cidadãos da Alemanha e do Brasil, num país de uma muita tecnologia, recursos financeiros, poucos recursos naturais, e o Brasil com menos recursos naturais e financeiro, ou melhor, ao contrário, com maiores recursos de diversidade. E tem outro ponto, a academia, a sociedade civil e a indústria. O motivo pelo qual eu realço isso, as 2 partes do diálogo têm a ver com a dimensão presencial desse diálogo. E o objetivo, na verdade, é desenvolver empatia. Empatia aqui significando ser capaz de se colocar no lugar do outro. Então, o diálogo não é uma questão de nos mantermos no nosso lado, mas também entender a perspectiva do outro, que nem nós vimos pela manhã. O Brasil entendendo a dinâmica da Alemanha e os nossos colegas que vieram da Alemanha entendendo as nossas especificidades. É por isso que nessa dimensão dessa reunião, tudo é importante. O coffee break, o almoço, o jantar. Nós temos que entender a posição dos outros. E a sessão da manhã foi extremamente importante nesse sentido, quando a doutora Verônica Grimm nos trouxe as tendências energéticas, as barreiras e os motivadores do setor energético e a dimensão geopolítica, como ela é importante, porque e nós podemos entender como combinar os valores e os interesses. E quando ela realça a democracia como sendo um dos ativos que deve ser desenvolvido, defendido, isso se torna uma responsabilidade de países como a Alemanha, a União Europeia, o Brasil e muitos países da América Latina. Finalmente, tivemos a sessão aqui onde discutimos a aceleração dessa transição. A aceleração da transição dependendo, é claro, da inovação, da tecnologia, mas também temos que entender a especificidade das nossas sociedades, cada vez mais fragmentadas, mais polarizadas, e é por isso que nesta tarde vamos discutir as pessoas de baixa renda e o uso intensivo de energia. Então, mais ou menos, é uma continuação do que vimos pela manhã, e quando chegarmos ao final dessa tarde, esperamos ter aprendido mais a respeito dos conhecimentos, das prioridades, das ações e o campo de colaboração à nossa frente. Com relação à inovação, nós não podemos esquecer da curva S, que significa em inovação que nós temos que investir com poucos resultados, é a cauda do S,
baixo desempenho, baixo investimento, mas a curva do aprendizado requer mais investimento e baixo desempenho, porque ainda a tecnologia não amadureceu. Então, quem vai financiar esse processo é de aumentar as capacitações tecnológicas. E no topo do S, nós temos alto desempenho com investimentos estáveis ou estabilizados. Então, essa curva S faz parte da nossa discussão dessa tarde e o contexto que nem a doutora Verônica mencionou são de previsibilidade, certeza. Estamos numa nova era, nós estamos vendo o que está chegando e sem sabermos de onde vem. É nesse contexto que queremos começar a nossa sessão e o faremos com o professor Philip Nigelbauer, das Cidades Inteligentes e também eh, da Universidade de Düsseldorf para Ciências Aplicadas, que nos falará por 15 minutos. Muito bem, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, mas também pelas oportunidades que os organizadores nos fornecem. Eu estou muito contente de estar aqui e vou lhes mostrar estratégias e boas práticas para energia, tecnologia e inovação, objetivando um futuro sem CO. Eu trabalho com as Smart Cities, que é um spin-off do nosso instituto, e estamos localizados em Stuttgart. Eu gostaria de começar com essa foto, alguns poderão até reconhecer. Isto aqui é Berlim, e aqui à noite a gente pode ver a diferença, nós podemos ver ainda o muro de Berlim, pelo menos do espaço, porque do lado esquerdo nós temos uma temperatura diferente quando comparamos os dois lados. Isso aqui é um exemplo de inovação onde nós temos que tomar decisões. Nesse caso, uma outra decisão foi feita que o lado ocidental e oriental, e algumas vezes existem razões regulamentares que regulam tudo isso, cada um dos setores. Então, o que nós focamos com essa empresa com a qual estamos trabalhando é acelerar a mudança para uma vida urbana melhor, com conhecimento, mercado de acesso para o público e o setor privado, e nós estamos baseados na Europa, focando na Europa, mas daqui a 3 meses teremos a cooperação do Chile e com o objetivo de trazer a nossa plataforma, e eu já mostrarei um demo, trazê-la para a América do Sul e fechando essa lacuna em termos de o que a empresa se pensa e o que tem aqui na América do Sul. Isso aqui está ilustrado aqui, os problemas a serem solucionados. Primeiro, para a empresa, nós descobrimos que as cidades tinham um uso muito ineficaz de fundos, 80% dos investimentos sem causarem um impacto real. E do outro ponto, os objetivos políticos também, aplicar tecnologias sustentáveis, e existe uma falta de conhecimento. Então, como começarmos com esses projetos neutros em clima e de smart cities? Nós também, às vezes, temos conhecimento muito pequeno a respeito das necessidades das cidades, com necessidade de acesso, o que nos dá um mercado insuficiente, e tentamos resolver isso com comunicação aberta, ser mais transparente, palavras que já foram mencionadas nas sessões anteriores, no aspecto da comunicação como sendo algo extremamente importante. Então, isso aqui é o que nós fizemos, basicamente fornecendo a informação de projetos e boas práticas aqui por toda a Europa, mas bem próximo, como eu mencionei, nós teremos uma solução semelhante para a América do Sul, porque nós vimos que as soluções não são transferíveis de uma para outra. Temos que sempre que levar em considerações os aspectos regionais, as oportunidades, e isso pode promover ou inibir uma tecnologia muito específica no mercado.
Então, o que eu gostaria de mostrar aqui é que existe uma enorme janela de oportunidade, mas as smart cities são muito mais que um foco em tecnologia e tendências de mercados. Existe um impulso político forte para objetivos de desenvolvimento, sustentáveis, por exemplo, em soluções descentralizadas, soluções de inteligências, novos modelos de negócios e, por outro lado, existem desafios enormes que têm que ser solucionados. Temos que uma demanda de maior participação para os cidadãos, que tem que desenvolver junto com a administração da cidade, o que aspecto de qualidade de vida deve ser focado. Isso tudo vem a um aumento da demanda por disponibilidade de dados também. No meu próximo slide, vocês podem ver, eu estou correndo um pouquinho, porque eu tenho um número grande de slides e, por favor, se vocês estiverem interessados, depois, mais para frente, vocês podem examinar com detalhes, porque eu passarei isso para vocês. Isso aqui é um exemplo de redes inteligentes, né? Porque isso tudo se conecta. A necessidade de sustentabilidade, integração, energias renováveis, focando fortemente em energia solar e fotovoltaica, porque existe muito uma limitação para ir a energia hidrelétrica. Então, isso traz benefício ambiental, também os aspectos de segurança, como resiliência da matriz, disponibilidade, eficiência. Então, um exemplo de trazer as tecnologias todas juntas, e assim conseguir acessar todas as características e também disponibilidade de dados. Isso aqui já foi também mencionado, mas mostra com maior ênfase aqui, apenas a 10 a 20% de proximidade, dependendo dos projetos de inovação, impactam na cidade, né? Neste caso, nós temos que ver aquilo que realmente traz um bom benefício. Então, isso aqui é a definição do bem-sucedido e questões como sobre o que é que isso está acontecendo, e fornecer também alguns exemplos de falar em detalhe o que eu gostaria de fazer aqui. As três afirmações mais básicas: quais são as barreiras para a implantação, quais são as inovações tecnológicas, é aqui onde grande parte da Smart City funciona. Então, nós temos uma falta de informação estruturada e existe conhecimento sobre o que outras cidades fazem, e cada uma podendo aprender uma com a outra para não repetir os mesmos erros e sendo mais eficientes, e uma tecnologia similar em várias cidades. Também tem a falta de mecanismos de colaboração. Faltam também ferramentas e serviços de apoio, e as ferramentas e os processos tradicionais não foram projetadas para serem utilizados em smart cities. Os grandes esforços também aparecem nas regulamentações e para desenvolver melhor os aspectos. Isso tudo aconteceu muito nos últimos anos. Um dos objetivos que eu falei é trazer as cidades e as empresas juntas para falarem a mesma linguagem, e ainda há uma lacuna em termos de o que as cidades espera e o que os fornecedores podem entregar, e do ponto de vista das cidades, existe necessidade de discussões personalizadas, claramente articulando o valor real da tecnologia para a cidade quando é fornecido, e a necessidade também de soluções abertas, e do lado dos fornecedores, eles têm que lidar com as compras inflexíveis, às vezes não tendo um acesso real às cidades para entender as necessidades reais, e também faltam, às vezes, uma liderança política mais forte e quais os processos que devem ser acessados. Então, uma solução
focar no processo de compras e de aquisições, para saber o que que a gente pode fazer para melhorar isso. Existem algumas perguntas subjacentes ou, por exemplo, para a cidade, uma delas é: que tecnologia pa de última geração está disponível ou adaptável para a cidade? Qual é o ponto de início ideal para a digitização dos serviços das cidades? O que que podemos aprender com projetos passados, projetos de outras cidades e onde podemos achar os fornecedores corretos para atender às nossas necessidades. Uma solução é consultas de mercado, para começar a obter informações de uma cidade para outra, o que que elas fazem, ter comunicação complementar, uma plataforma para proporcionar contato e troca entre as cidades, mas também para fornecer redes de fornecedores, para que eles entendam as necessidades da cidade, o que pode se esperar do mercado, o que pode se esperar dos fornecedores, com feedback direto e também ter uma conscientização daquilo em termos de custo-benefício, o que seja mais custoso e se alguma tecnologia muito específica quiser ser feita aos fornecedores, melhorando então uma compreensão mútua melhor. Aqui um outro exemplo é de desenvolvimento com um roadmap. Isso aqui é uma cidade da Alemanha, mas pode ser aplicada a diversas. A estratégia de longo prazo, com alvo até 2050, por exemplo, de tornarmos carbonos neutro, é um longo tempo, mas também temos que nos ir preparando com o sistema para prometer mais a um ponto mais futuro e, de repente, como os políticos, talvez você nem esteja mais no governo e não tem que se preocupar muito com o que foi prometido, mas isso toca naquele ponto onde a gente tem que começar agora para termos sucessos no futuro com os nossos objetivos. E como um exemplo aqui, nós temos distritos positivos de energia como um alvo para 2050. Seria uma área na cidade onde a gente pode produzir, por exemplo, mais eletricidade, onde que você quer consumida, então a gente tem que aplicar as tecnologias já. Por exemplo, você precisa de uma infraestrutura de transmissão melhor, e definição de dados melhor a respeito da utilização e também desenvolvimento de regulamentações para atingir esse objetivo, e também tecnologias por etapas que, no final, permitam que, através de tecnologia de blockchain par a par, conseguir desenvolver todos esses desenvolvimentos para obtê-los como alvo final. Essa é uma abordagem e com 2 slides a mais, o que eu posso dizer é que a gente vê disponibilizadores chaves para implantação futuras de Smart City. O resultado no focado em vez de apenas a tecnologia, e é um requisito para termos também métodos flexíveis, estratégias de longo prazo, com um planejamento específico que nem foi mencionado anteriormente. Então, se vocês estiverem interessados em mais informação, vocês podem fazer um download aqui sem custo, aonde nós investigamos soluções inovadoras das empresas, principalmente com foco europeu, no campo das smart cities. Vocês podem acessar isso, é simples, e com isso eu espero ter podido realçar nessa apresentação tão breve que a comunicação e a transparência são necessárias para encontrarmos uma solução mais adequada em termos de tecnologia e fomentar as inovações adequadas de acordo com o ambiente de cada cidade. Nesse caso, com a transparência de comunicação, e estou aguardando mais diálogo da parte dos senhores com as suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada.
Agora nós temos que ver como nós podemos mobilizar a sociedade civil. E agora, dessa parte, desse horizonte, nós vamos passar para a academia. Nós temos o professor Dr. Roberto Scheffler, professor titular de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Scheffler também colabora com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ele é um membro, da Energy International, e ele vai agora mostrar a questão da, transição energética. Muito obrigada, eu estou muito feliz em estar aqui, agradeço a FAPESP e os meus colegas alemães também, pelo convite. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu tenho uma lista enorme de, slides, mas, eu vou me ater ao meu tempo. Isso aqui é um, documento que nós publicamos, o resultado, de uma tese de doutorado de Eduardo Caceres. E por que que aqui o foco está na aviação? Porque isso é o que nós chamamos de setores que são difíceis de descarbonizar. Em 2015, 109 países concordaram com o Acordo de Paris e reduziram as suas emissões a um determinado nível. Ah, a aviação internacional caiu fora da equação, porque, essas, emissões, não eram atribuídas a nenhum país. Por isso, a organização internacional decidiu, se autoestabelecer, metas. A IATA também faz a mesma coisa, e na IMO o objetivo é reduzir as emissões em 50% até 2030, o mesmo se aplica para a IATA. Então eu gostaria de mostrar que não faz sentido se a aviação tem o seu próprio objetivo, o transporte marítimo também tem o seu próprio objetivo, se eles, estão em desacordo com os objetivos nacionais, porque também não podem parar o comércio. Então, algumas alguns objetivos levam a um aumento de metas em alguns países por causa da falta do comércio. Então, o que que significa, para o perfil e como é que o transporte marítimo quer alcançar o objetivo? O mesmo, se aplica para a aviação, como é que precisa ser o perfil de combustíveis para a aviação e para o transporte marítimo, se o Brasil quer alcançar os seus objetivos. Rapidamente, o que eu gostaria de destacar aqui é que existem algumas soluções fáceis, e hoje cedo nós discutimos primeiro as questões fáceis. Não é fácil carbonizar a mobilidade, é possível fazer uma eletrificação, mas dá para mudar os combustíveis. O problema são os setores que são muito difíceis de reduzir, são os setores que são difíceis de descarbonizar. Por exemplo, aviação. O A vida útil de um avião são 30 anos, e a e de um navio são 40 anos. E a idade média dos navios é abaixo de 15 anos. Então, esses aviões, essas embarcações que nós temos, vão ficar por aqui. Nós não vamos jogar fora tudo, nós não podemos reduzir a amônia, nós, temos só 7 anos para fazer essa redução. Por isso, a questão é realmente os combustíveis, essa é a única forma de poder alcançar essa redução. Existem várias possibilidades,
eletricidade, hidrogênio é uma possibilidade, nós temos também a opção de fazer, combustíveis sintéticos com CO2, mas quais são as opções que nós temos para aviação e transporte marítimo? Até hoje, as alternativas que nós temos para, os combustíveis aéreos são hidrogênio de baixo carbono, possivelmente gás líquido renovável ou algum querosene renovável. Para a navegação, nós temos muito mais opções, eu não vou nem citar todas, que elas são muito boas. Como é que, fica o uso de hidrogênio? Nossa, eu não tenho muito tempo para discutir isso, mas a densidade é tão baixa que, ficou claro que não é possível, viajar. Para um voo longo, a maior parte da carga vai ser somente para o combustível. Então não vai ser possível fazer, voos de longa distância, porque não simplesmente não é possível carregar todo esse combustível. O mesmo vale para gás natural comprimido. Se a gente, esquece isso, o que que continua valendo? O que que nós temos? Nós precisamos de combustíveis renováveis semelhantes ao querosene. O que que nós fizemos? Aqui nós mostramos todas as possibilidades para fazer a produção desses combustíveis renováveis, existem várias possibilidades, hã, pode ser pode ser utilizado a cana-de-açúcar, milho, esse tipo de combustível pode ser utilizados para a aviação com base nos, combustíveis. Aqui nós podemos utilizar a parafina, nós podemos utilizar a rota Fischer-Tropsch para fazer a PTL. Basicamente eu vou deixa eu votar, ah, essas são as possibilidades que nós temos para a aviação. E agora para o transporte marítimo, nós temos várias opções. Nós temos biocombustíveis destilados, temos álcools e temos combustíveis baseados em hidrogênio. Como é que eu decido qual é a melhor alternativa? O que nós temos que fazer? Temos que olhar qual é a disponibilidade, qual a densidade energética, quais são os padrões, se existem ou não, qual é a viabilidade, maturidade tecnológica, questão de segurança, sustentabilidade local, global e a economia. E se nós fazemos isso do ponto de vista econômico, fica bem claro, aqui nós podemos ver que o menor custo é o biometanol, é a solução mais barata. Depois tem o biodiesel, quer dizer, dá para fazer aqui uma escala de custos de todos os combustíveis de transporte marítimo. É possível também ter a segurança operacional como critério, e aqui nós, podemos ver todas as opções tecnológicas para a navegação e ver qual seria a melhor alternativa para o transporte marítimo. Se podemos pegar biodiesel, se podemos, óleo vegetal de alta, densidade, se é um diesel a partir do processo Fischer-Tropsch. E baseado com isso nisso, nós fizemos um mapa com uma conclusão. Qual que a conclusão onde nós chegamos? Então, nós temos que, fazer uma análise de múltiplos critérios. Temos que ver qual é a possibilidade, qual que é a melhor solução para a navegação. E de acordo com a nossa análise, a melhor solução ainda é o diesel a partir do Fischer-Tropsch. O segundo o óleo vegetal e o último é o hidrogênio verde. Então, isso se a gente olha somente para a aviação ou para a navegação, mas e se nós colocamos todas as peças junto? Não dá para produzir somente, o combustível de aviação sozinho, temos que fazer tudo combinado. Podemos,
se a gente, por exemplo, produz, etanol e faz a exportação do excesso de gasolina, as pessoas não vão comprar essa gasolina. Então aqui, se a gente junta todo o quebra-cabeça para ver como isso funciona. Para isso é necessário fazer um modelo de avaliação integrado, que nós temos aqui no Brasil, que é o modelo BLUS, que mostra o sistema energético, materiais, consumo de água, poluição, biodiversidade, para ver, numa perspectiva integrada da economia brasileira, quais seriam todas as implicações para a aviação e para a navegação. Então, essas são as diferentes rotas tecnológicas, elas são representadas no modelo. Eu não tenho muito tempo para discutir isso, nós temos que ver isso, a biomassa, por exemplo, nas rafinerias que já existem, etc, etc. Eu vou explorar um pouquinho diferentes cenários aqui. Um cenário, onde eu, para alcançar o objetivo do IATA para a redução de emissões. Então, vou dar uma olhada no cenário da IMO, que faz a redução 50% até 2050, em comparação com 2008. Então, temos os dois, IATA e IMO. E depois vamos esquecer esses dois e vamos olhar somente o compromisso brasileiro de zero emissões até 2050. O que seria as quais seriam as emissões de CO2 da aviação internacional se nós pensamos somente IMO? Hã, aqui, por exemplo, se eu só olho o objetivo IMO, claro que as questões internacionais vão subir. Então, aqui eu vou cumprir os objetivos IMO e não IATA. A mesma coisa acontece do se eu se a minha meta é somente a emissão da aviação. Ou seja, aqui as emissões da navegação vão acabar subindo, porque eu estou só preocupada na aviação. Agora, se a gente se preocupa somente com o Brasil, quais são as implicações? Aqui, o que ah, as emissões no Brasil vão diminuir? Aqui, nós podemos ver o perfil dos combustíveis na aviação. Se eu penso nos objetivos da IATA, o meu modelo diz: "Não, se você quer ter o objetivo, é importante utilizar bioquerosene da rota BTL". Mas se eu estou só preocupado com IMO, o modelo diz: "Ah, melhor utilizar combustíveis fósseis na aviação". E eu só me preocupo com o Brasil, que o Brasil, precisa cumprir o seu compromisso, o perfil dos combustíveis, de aviação não tem nada a ver. Então, e o mesmo vale para os combustíveis de navegação. Se eu quero s o objetivo IMO ou IATA, ou se eu quero cumprir as metas no Brasil, o perfil será muito diferente, porque para, ter, por exemplo, cumprir a demanda, de transporte dentro do Brasil, eu preciso ter um perfil de sistema energético que, por definição, vai produzir os combustíveis que são úteis para a aviação. E o que eles unem para a se eu tenho o diesel, eu tenho gasolina, eu não posso confiar somente em um único produto. Então, nós não podemos pensar em mobilidade, pensar em etanol, sem pensar em querosene, sem pensar em biodiesel, sem pensar em,
plásticos, em fertilizantes. Todo o sistema energético é integrado, não dá para pensar em somente um setor. Então, agora eu estou vendo que o meu tempo aqui está acabando, tenho que chegar no fim. Aqui existe uma sinergia entre os diferentes setores da economia e, como os combustíveis de aviação são os mais específicos no mundo, então, se essas especificidades foram cumpridas, a gente, ao mesmo tempo, já está produzindo combustíveis para navegação ou diesel. Então, aqui é importante que existe um esquema para reduzir as emissões na aviação e também na navegação, mas considerando a frota existente, nós temos que pensar na possibilidade de aditivos de biocombustíveis como possibilidades, e nós temos que alcançar as emissões zero em menos de 30 anos. Então, é importante encontrar uma solução sem, tirar do trânsito os navios e aviões que nós já temos. Então, uma solução seria realmente fazer o aditivo, e eu não acho que o futuro dos biocombustíveis é para os carros. Os carros têm outras alternativas. A aviação a navegação não têm outras alternativas. Então, nós temos que concentrar os nossos esforços de biocombustíveis para os setores que não podem ser eletrificados. Então, aqui nós temos diferentes possibilidades, mas o importante aqui é por que o nosso modelo foca tanto nos biocombustíveis. Não nós temos a possibilidade de ter emissões negativas, e isso só pode ser produzido com biocombustíveis que fazem também a captura e o armazenamento de carbono. Então, se não é possível descarbonizar todos os setores da economia, não é possível descarbonizar a agricultura, por exemplo. Alguns setores vão continuar positivos, então, por isso, nós temos que ser negativos em alguns setores. E com hidrogênio verde, pode chegar a zero, mas não vai ser negativo. E a gente precisa ter setores negativos, porque alguns não vão ser descarbonizados. Importante, por isso, é ter uma abordagem integrada na mobilidade, indústria, habitação. Tudo isso, todo o sistema precisa ser avaliado para ver qual é a melhor solução para todo o sistema. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, Robert. E agora, depois dessa longa perspectiva, nos lembrando da complexidade dos tomadores de decisão e de uma necessidade de uma análise cruzada para compromissos a longo prazo que os setores e os países já têm anunciado. Eu gostaria de cumprimentá-lo como doutor, para ser mentor disso, com meus parabéns para os dois. Agora vamos passar para um outro horizonte, onde é algo mais curto, existem expectativas dos participantes, um horizonte de tempo diferente, valores diferentes, e vamos começar com Luiz Fernando Júnior, que há 20 anos trabalha com P&D, 17 anos no setor automotivo, e Fernando Júnior atualmente está liderando um sistema de solução de força motriz definido pela Ocean América Latina. Muito obrigado, professor, obrigado pelo convite também. Estou muito contente e honrado por estar aqui. Gostaria de congratular ou cumprimentar os meus colegas. Estou aprendendo muito hoje e espero que vocês vejam algo novo também na minha apresentação.
Em primeiro lugar, eu gostaria de passar uma perspectiva global, uma visão em termos de inovação e desafios para a energia renovável. Já vimos esta manhã, mas aqui nós temos um panorama da mudança mundial e eu vou falar mais sobre a transição e fornecimento de energia e como nós podemos fazer as combinações para encontrarmos uma solução futura. Outra informação importante, nós somos neutros em carbono na Bosch desde 2020, ainda com alguns certificados que teremos que receber, mas aí temos alvos bastante limitados para minimizar e reduzir essa certificação, e com uma abordagem muito forte para o escopo 3, com até 50% em 2030. É importante mencionar também que nós acreditamos que nós temos soluções complementares. Nós temos no lado superior o percurso de eficiência com a eletrificação. Quanto mais nós eletrificamos os componentes, sistemas e subsistemas, até um sistema completo de força, vamos atingir uma eficiência maior, o que é importante para a descarbonização. Mas temos o passo energético abaixo, onde temos que encontrar mais alternativas com combustíveis sintéticos para o futuro. E a mensagem importante já falada hoje aqui, que tem que ser energia renovável. E sustentabilidade para Bosch, gostamos do termo ESG, mas gostamos de ter um triângulo aqui que tem a ver com a economia, o ambiente, a social, e isso aqui é um exemplo para a eletrificação, onde a Bosch já está investindo bastante com componentes de carbeto e eletrificados, sistemas, subsistemas, tomada de força, e também tem um exemplo, porque a eletrificação também é importante para a parte econômica e social de cada país. Aqui é um mapa curto, onde, se atualizados, a gente vê alvos ainda mais altos. E isso é importante também para a infraestrutura, para as associações, para os funcionários, a economia, os salários, e não apenas pela redução do CO2 e a autoeficiência, mas isso é importante para cada região, cada empresa. E por último, mas tão importante do ponto de vista global, há anos a Bosch tem investido na infraestrutura para hidrogênio verde. Estamos envolvidos em toda a cadeia, produção, armazenamento, distribuição, e então e armazenagem, uso, isso é muito importante para nós, porque, que nem vimos pela manhã, a Argentina, o Chile e o Brasil têm um grande potencial para a produção de hidrogênio verde, não apenas em uso local, mas para ser usado também por outros países. Vindo então para a perspectiva regional, um ponto de interesse, aquilo que estamos fazendo agora, as nossas inovações mais recentes, eu gostaria de mencionar que já foi falado que toda vez que mencionamos o etanol, a gente sempre tem alguns pontos interessantes. Foi o primeiro no Brasil como termos de segurança energética, depois se tornou flexibilidade e hoje é um ponto muito importante para a frota atual. Essa inovação existiu já na década dos anos 1980 nos Estados Unidos, mas era muito caro para ter um sensor de etanol nos carros. Em 1993, em Campinas, a Bosch desenvolveu o primeiro carro com conceito flex,
na época era muito novo em termos de mobilidade, só tinha 5 anos de desenvolvimento, de software para a unidade de controle do motor. Então desenvolvemos alguns sensores novos, que foi um momento muito importante para o setor automotivo, primeiro no Brasil, que foi um desenvolvimento de nicho, que nem foi falado, tudo começa na inovação como um nicho, e depois a gente escala. E em 2023, esse ano, comemoramos 30 anos do carro conceito desenvolvido pela Bosch e 20 anos de introdução ao mercado. Levou 10 anos de discussão, discussão com produtores, com as autoridades, para transformar isso em realidade. E hoje nós vemos que já estamos chegando em outros países, como a Índia, que aos poucos chegará no combustível flexível para carros e passageiros também no futuro, que é importante para a Índia, para outros países, aumentando cada vez mais o consumo do etanol. E falando a respeito de inovação, a nossa principal motivação e foco está da esquerda para a direita, onde os principais tópicos estão no motor a combustão interna. Nós temos esse forte foco no desenvolvimento da força motriz, porque nós não vamos nos livrar do diesel tão cedo, por causa da sua densidade de potência, infraestrutura, e isso aqui é uma ponte para o biodiesel, que nem foi explicado. Nós vemos um futuro onde o conteúdo do biodiesel vai até um certo ponto, onde quando o TCO vai ser melhorado para o HVO, trazendo benefício para a sustentabilidade, principalmente nessa mistura com o diesel. Também em termos de tomada de força, flex, combustível flex, muito já foi falado sobre o CO2, mas nós temos bastante desafios nas emissões poluentes. Então, temos que aceitar esse desafio, lidar com ele e, aos poucos, transformar o nosso setor energético e para atingir um nível descarbonizado. A força motriz a gás também é uma ponte para o uso do biometano e, no futuro, também o motor a hidrogênio. Então, temos mais o mesmo sistema, os mesmos componentes se desenvolvendo, e é muito importante para nós seguirmos esse tipo de força motriz, de tecnologia de ponta, para nos prepararmos com infraestrutura. Isso está sendo desenvolvido rapidamente em outros países, aqui no Brasil um pouco mais lento, mas com certeza se tornará um percurso muito importante para nós. No meio, começando com a hibridização, é uma combinação muito promissora, combinando o biocombustível com a melhora de eficiência 20 a 30%, a passo uma melhoria que auxiliará na descarbonização na indústria da mobilidade. Temos também a bioenergia, e as setas mostram que isso pode refletir nos outras forças motrizes, que nem eu mencionei, nessas matrizes. E eu acredito que para alguns países isso será uma transição. Não para o Brasil, é na verdade uma solução a longo prazo, e temos que identificar aonde a energia renovável e a sua matriz se torna um ponto importante, uma alavancagem para nos mostrar em que direção cada país deve ir. Os combustíveis sintéticos, com certeza, aonde nós temos espaço suficiente ou condições climáticas, que permitam a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar ou outros combustíveis biológicos, não é? Os sintéticos são uma solução. É importante mencionar que a Bosch coopera, trabalhando com outros produtores de combustíveis sintéticos,
E não é uma mudança de 0 a 100, mas uma evolução dos combustíveis sintéticos, dos quais os biocombustíveis também fazem parte como um mix. E enquanto que nós não temos, uma maturidade total ou um custo melhor para os sintéticos. E do lado direito, então, importante também, nós temos o veículo elétrico melhor, com algumas aplicações, novas, a célula combustível, algo muito promissor, interessante, ainda complexo, em sua infraestrutura, e os motores a hidrogênio para veículos comerciais de longa distância, é uma tecnologia muito promissora. Então, foi mencionado já, mas eu gostaria de realçar, o ciclo de vida do etanol, que é importante. O Guilherme da Volkswagen mencionou, isso aqui é da Cocal, eles têm esse exemplo, de 20 gramas de carbono por megajoule, menos, do que gasolina. E esses bioprodutores, esses biofatores de energia, cada vez mais, substituem o diesel e os fertilizadores com biometanos, biofertilizadores, o que ajudam a trazer o gás carbônico até a níveis negativos. Temos que pensar negativamente para atingir a qualidade, de mitigação dos gases de efeito estufa. Isso aqui também é uma informação, foi mostrado o ciclo de vida, onde nós temos 80% com relação aos requisitos. É importante mencionar, que a pegada do carbono hoje em dia no Brasil é a mesma que do carro elétrico na Europa. Então, são dados de 2020, estão diminuindo, todas as pegadas de etanol e eletricidade estão diminuindo em todo o mundo, mas nós temos 32 milhões de veículos na nossa frota, que ajuda muito na descarbonização. Não é apenas isso, mas em termos de energia, em termos de escolha, volume, isso é a média dos últimos anos. Tivemos menos de 50% dos usuários escolhendo o etanol, por diversos motivos que podemos falar no debate, mas em termos de inovação e conectividade, nós temos uma solução semelhante ao que já foi mencionada, e podendo calcular qual é a pegada do carbono, se você tem etanol, uma mistura, ou comparada com o pior dos casos. Não é? Isso pode ajudar as pessoas na sua conscientização, sabendo quantas árvores salvarão, e também trazendo um valor para as frotas e para os donos de frotas, usando também para trazer as pessoas mais na direção do uso dos biocombustíveis no Brasil. Pode ser feito em outros países também, onde nós temos o diesel e o H2 disponível, podemos utilizar isso aqui, como por exemplo, na Suécia. E a de uma inovação, uma visão rápida a respeito, nós estamos trabalhando também com aquilo que chamamos de bioeletrificação, onde pegamos o etanol, misturamos com água, e aí nós transformamos em energia com a célula de biocombustível. Isso aqui é apenas o início, já estamos fazendo parceria com universidades no Brasil e outros parceiros também, produtores de automóveis, e é importante mencionar que isso é o melhor dos 2 mundos com essa tecnologia, que só estará em produção depois de 2030, mas temos que começar cedo e acreditamos nisso, porque podemos combinar diversas perspectivas, positivas. A bioenergia, uma energia renovável, nós temos uma força motriz de alta eficiência já definida, menos questões de armazenamento, porque o hidrogênio também possui algumas questões de segurança em termos de produção, armazenamento e transporte, a infraestrutura está disponível. Hoje no Brasil nós sabemos também que a Índia está passando para isso também, e temos o metanol, como um tópico muito importante para a China. Então esse pode ser o próximo flex fuel, para os anos, que estarão a chegar. E a motivação foi que nem eu mostrei para vocês essas 2 curvas: eficiência, energia renovável, as células de etanol. Então, usando o melhor dos 2 mundos, e ainda temos o
desafio dos poluentes locais, e acreditamos que no futuro e também a legislação será mais restrita e precisamos apresentar alternativas para isso. E vemos também que também em termos de ICE, o mundo está mudando, procurando a eletrificação e temos que nos preocupar com a arquitetura para os elétricos. O carro vai mudar bastante e alguém no futuro, 2040, 2050, quem sabe o ICE não será tão preocupante porque estaremos focando em carros elétricos a bateria. É algo a refletirmos e a minha última mensagem para vocês eu estou contente de ver que sou alinhado, porque isso já foi repetido hoje, os países têm que colaborar. É bom ter uma legislação que impulsione a descarbonização, mas nós temos que colaborar, utilizar o melhor de cada país. Então, no futuro, o Brasil deverá se tornar um líder com negatividade em CO2, antes mesmo de 2050, para compensar outros países, um trabalho combinado. Não existe nenhuma solução de ouro, não tem uma tecnologia verde, temos que mexer com cada uso, cada setor, cada energia, e nós apoiamos essa mistura de ativação de energia, explorando novas tecnologias como conectividade, automação e inovações eletrificadas. Muito obrigado. Muito obrigado. O que o Fernando disse aqui, ele trouxe uma, visão de mobilidade, considerando as especificidades aqui no Brasil. Para entender isso, nós temos que olhar também para as políticas públicas. Em 1970, há 50 anos atrás, a população do Brasil eram 90 milhões, hoje nós somos mais que 200 milhões, isso em 15 anos, 50 anos. Então, hã, 110 milhões de habitantes, em 5 décadas. Em países com uma estabilidade demográfica ou mesmo, onde, existe migrações, temos que entender que nós não temos ainda uma evolução demográfica, previsível. Porque, por um lado, nós vemos a Alemanha com uma série de, atividades proativas para a mobilidade, incluindo famílias, e pessoas que têm mobilidade de baixo custo entre as cidades e dentro da cidade, que não é o caso no Brasil. Então, isso eu gostaria de mencionar antes de passar a palavra para Paulo Roberto. É por isso que nós falamos tanto sobre os carros. Quando nós ouvimos que Samuel falou assim: "É, a gente quer, tem uma geração que não quer carros e não está comprando carros". Então, existe essa diferença entre os 2 países, e o diálogo vai nos ajudar a desenvolver empatia e a entender as especificidades. Então, primeiramente, muito obrigado, Fernando, para trazer essa especificidade aqui, e agora eu vou, hã passar a palavra para Paulo Roberto de Souza Júnior, da Siemens, que trabalhou na Siemens, atualmente é responsável pela unidade de negócios de mobilidade elétrica para soluções de carregamento aos clientes. Ótimo, está funcionando. Boa tarde, eu estou muito feliz em estar aqui, é um grande privilégio, eu agradeço o convite. Estou aqui representando a Siemens. Muito obrigado, seu professor Jacques. Hã, as apresentações todas que eu vim até agora foram muito boas, e acho que todos trazem, questões relevantes para a
os ouvintes. Então agora sobre a Siemens, a maior parte dos políticos, as pessoas da Alemanha conhecem a Siemens. Siemens é líder em tecnologia. Nós trabalhamos em várias indústrias diferentes. No Brasil, o nosso foco também é a cooperação na descarbonização. Nós estamos presentes, por exemplo, na produção da etanol de segunda geração, Kaizen, e também a infraestrutura de carregamento para caminhões ônibus e carros leves. Então aqui, eu vejo que existe uma grande discussão, uma grande pressão na discussão entre, por exemplo, etanol e eletrificação. O que eu gostaria de mostrar aqui é como a Siemens está atuando para facilitar a carga e abrir mão de, veículos de combustão externa. Nós queremos mostrar para os clientes que, assim como parar num tanque por alguns minutos, e abastecer o seu carro, você pode fazer também com eletricidade. Nós temos vários parceiros para deixar isso possível, algumas tecnologias já estão em operação, então eu já tenho alguns meses um carro elétrico e eu tenho que dizer, é complicado. Ainda eu preciso traçar com cuidado os meus caminhos, eu preciso planejar aonde eu estou indo e como onde eu paro. Às vezes eu estou dirigindo com 5%, de bateria e aí tenho que parar em algum lugar de carga rápida, então não tenho muitas outras opções. Então, é um investimento que ainda falta no Brasil. Os outros colegas hoje cedo falaram que não existem incentivos do governo para investir na infraestrutura de carregamento. O meu colega da Volkswagen, Roger Guilherme, mostrou que porque ainda está sendo um desafio no Brasil ter carros elétricos, e nós trabalhamos com parceiros que adotaram, carregadores nas ruas, e isso é um pouco complicado. Sem investimentos globais, o carregador rápido no Brasil não vai ter retorno de investimento nos próximos 5, 6 anos. Não, assim, as empresas que instalam carregadores não fazem isso para ganhar algum dinheiro, eles só entenderam que é um investimento para o futuro, eles acreditam nesse passo para o futuro, porque financeiramente, não vai fazer sentido para a empresa. Tem outros motivos, mas eu vou falar um pouquinho sobre a Siemens, aqui, antes de começar a falar na infraestrutura de carregamento. A Siemens é uma empresa focada em tecnologia, trabalhando no mundo inteiro há 127 anos. Quer dizer, tenho muito orgulho de trabalhar para uma empresa que se reinventou várias vezes durante esse longo período. Nós estamos mais 115 anos no Brasil, com Rio de Janeiro, no sul do Brasil. Nós estabelecemos aqui também, sempre acreditamos que as tecnologia faz sentido. Eu venho do setor elétrico, trabalho há 15 anos nessa área de geração e transmissão. Eu conheço os projetos que a Siemens fez no Brasil para geração, transmissão, distribuição, e eu sei que nós acreditamos nas coisas que são importantes para a sociedade, apesar aqui no Brasil, apesar da nossa presença global. No mundo inteiro, nós temos 311.000 funcionários em diferentes setores, nós temos receitas relevantes, aqui nós podemos ver os valores, mas a as propostas, a missão da empresa, é mais importante para mim, e é um dos motivos por que eu, há 17 anos atrás, decidi entrar nessa empresa. Se nós olharmos os benefícios e a diferença que nós podemos fazer no
dia a dia, nós fizemos isso há muito tempo atrás, por isso que eu estou aqui há tanto tempo. No Brasil, eu sou responsável pela unidade de negócios, de mobilidade elétrica. Nós estamos trabalhando a todo vapor para permitir a adoção de veículos elétricos pelas pessoas em geral. Quer dizer, além dos tópicos, de custos, baterias, a autonomia do veículo, existe também um outro aspecto crucial que nós temos que mudar. As pessoas estão muito acostumadas a parar rapidamente num posto e não precisam pensar, em abastecer nos próximos 500, 600 quilômetros. E isso não acontece nos veículos elétricos. Isso é um pouco diferente ainda. E nós temos que entender que toda tecnologia nova, ela é desenvolvida até um alto nível de maturidade, já foi mencionado, hã, quando mostrou a curva do gás. Então, nós ainda temos necessidade de investimentos até a maturidade das, torres de carregamento e os carros. Eu tenho certeza que isso é 100% compatível, em termos de autonomia e também a aceitação pelas pessoas. Essa é a nossa missão. Estamos investindo fortemente em carregadores rápidos que pode fornecer o máximo de energia possível em alguns minutos. Hoje já temos carregadores que podem, encher uma bateria de 20 para 80% em 15 minutos, que é um período aceitável quando a gente, está com o carro fazendo uma viagem mais comprida. Então é fácil, a gente aproveita o tempo para ir ao toalete, para tomar um lanche, então em 20, minutos de carregamento dá para andar mais 100 quilômetros, isso faz sentido se a gente planeja com um pouquinho de antecedência. Nós focamos também em novas tecnologias para, trazer a mobilidade às pessoas, não somente mais de uma forma mais econômica, mas também conveniente. Eu acho que a conveniência é algo que pode, hã, melhorar o potencial dos carros elétricos entre os usuários. Eu sei que as novas gerações atentam muito para a descarbonização, e eu também usava metanol antes de ter o carro elétrico. Eu conheço colegas que, só abastecem com etanol. A nova geração tem essa abordagem, mas essa geração não é a maioria das pessoas no planeta. Então nós realmente temos que, melhorar a conveniência, melhorar a infraestrutura de carga do carro elétrico, para que a adoção seja mais rápida quando é relevante. Eu sei que Hã, nós, queremos aumentar a infraestrutura de carga nas ruas. Em outros países está mais avançada, possivelmente porque eles não têm etanol como nós temos aqui. Existem diferentes possibilidades de carregar um veículo, temos várias tecnologias, várias possibilidades para carregar. Temos os pequenos carregadores que podem ser utilizados nas áreas domésticas, shoppings, e temos esses, carregadores muito potentes, e com esse equipamento é possível carregar o equipamento em 20 minutos, de 20 a 80%. Nós estamos muito, comprometidos também com os veículos utilitários, caminhões e ônibus, porque aqui no Brasil, esses veículos são importantes, na área econômica, hã, e aqui é possível ter um break-even comparado com o diesel, e nós temos também todas as questões, de descarbonização e sustentabilidade.
Então, eu espero que em São Paulo é possível entregar 2.000 ônibus até o final do ano que vem. Isso seria um grande passo do Brasil no transporte público. Eu acho que isso é bom, nós estamos atentando muito para isso e fazemos a cooperação com as pessoas que querem, progredir com os ônibus elétricos. Agora eu vou falar um pouquinho o que que está ainda pela frente e o que que nós deixamos para trás, e qual é o segredo atrás dos veículos elétricos. Como eu já falei, hã, a gente precisa ter isso mais de forma mais conveniente possível. Uma é a questão do carregamento. Carregamento vai ser um principal elemento para avançar, adotar o uso de veículos elétricos, porque imagina, se o seu carro só estacionasse em algum carregador sem fio e você volta e de repente o seu carro está carregado, você não tem interação, você não precisa de cabos, nada. Isso seria realmente outro nível de conveniência. Nós temos diversos protótipos em diversas partes do mundo, eu acho que isso vai tornar o processo de carga do veículo bem mais fácil. Depois o mega charging para caminhões de longa distância. Na Europa, nós vemos que funciona também para veículos de longa distância, que podem transportar a 200, 400 quilômetros as mercadorias. Isso está aumentando bastante. Nós acreditamos, em novas soluções para carregar essas grandes baterias de 1 megawatt. Ah, isso pode talvez, exigir, carregamento rápido autônomo, sem plug, isso precisaria acontecer automaticamente e no fim, o para mim, trabalhar há 15 anos no setor elétrico, aqui o desenvolvimento foi disruptivo, habilitando as pessoas a vender energia para a rede utilizando o seu próprio carro. Eu acho que isso vai mudar as regras do jogo para as utilidades e, e também como nós armazenamos a energia verde em diferentes aspectos. Nós não podemos gerar energia verde em todo momento do dia. Temos painéis solares, mas aí nós dependemos do sol. Então, ter uma frota de carros elétricos, com isso nós podemos armazenar a energia, em diferentes momentos, e em outros, nós podemos depender nas fontes não renováveis. Isso vai facilitar a descarbonização no setor elétrico. Então é uma discussão, que está bem acirrada na Europa, nos Estados Unidos. Eu sou muito fã dessa tecnologia, porque se a gente muda a forma como nós lidamos com energia elétrica, isso muda a perspectiva mundial. É, isso aqui, já foi falado. Nós temos uma matriz energética no Brasil bem renovável. Eu olhei os números, no ano passado e eram 87, 88% de fontes renováveis. Isso nos torna um dos melhores lugares do mundo para eletromobilidade. Se ainda tiver o etanol, é melhor ainda. Aqui eu trouxe alguns dados do IDI, da EPE, hã, semelhantes aos valores que já foram mencionados, mas o carro de etanol, gera uma quantidade de CO2 semelhantes como na Europa,
mas o veículo, elétrico gera menos CO2. O Brasil pode ser líder da descarbonização, porque nós temos outras ferramentas e nós podemos nos beneficiar dessas 2 tecnologias disponíveis. Era isso, não quero ultrapassar o meu tempo. Muito obrigada pela sua atenção e eu estou aqui à disposição para discutir esses tópicos com os colegas. Muito obrigado, Paulo Roberto. Temos 15 minutos agora para uma discussão dos painéis, as perguntas vindo da plateia e através dos panelistas também, porque as apresentações, de uma certa maneira, se integraram no sentido que nós tivemos a mobilização da sociedade civil, da academia e 2 setores vindo da Bosch e da Siemens. Então, por favor, sintam-se à vontade, para fazer alguma pergunta. E, em primeiro lugar, vamos ver o que a plateia tenha, se alguma pergunta surge. Muito bem. Então, Daniela Toa, da DBA, obrigado pela apresentação. Eu tenho a mesma pergunta, para a Bosch, sobre os motores. Como vocês solucionaram os problemas iniciais, com o bioetanol? E esta é uma. A outra é, eu já ouvi, Bosch possui muita pesquisa feita internamente, e você mencionou que vocês estão colaborando com universidades. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais a respeito disso, como isso é feito e qual é a importância de impulsionar esses projetos. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Fernando. Então, para ter certeza, a primeira estava relacionada ao combustível flex, não é? E como nós tínhamos poucos veículos a etanol na década de 1980, nós começamos a desenvolver componentes mais robustos. Esse foi o desafio e nós fizemos isso naquela década. No momento, nós utilizamos tecnologias semelhantes aos antigos componentes, não é? E a segunda parte que eu mencionei foi as intervenções com software. Surgiu essa ideia, em vez de utilizar algo mais caro na época, como um sensor de etanol, nós pudemos solucionar esse problema da mudança nas misturas. Agora nada é necessário ser feito, não é automático. Se há alguma mudança, o software, por sua estratégia, consegue identificar, e ainda vamos ter muito a ver pelo futuro. Em termos de parcerias, isso está conectado diretamente às nossas ações. Tem algumas tecnologias que são vistas no início como tecnologias nicho, que nem foi o combustível flex, não é? E os nossos colegas da matriz nos passaram um pequeno orçamento, pequenos fundos, dizendo: olha, vocês poderão utilizar isso onde quiserem. Utilizamos com combustível flex. E agora está semelhante, mas agora a gente vê o mundo mais conectado, estamos trabalhando com parceiros, e quando falamos de eletrificação, é um tópico nicho, é importante para nós colaborarmos, não apenas com empresas e universidades, mas entre países também, porque nós temos soluções, por exemplo, na célula combustível de hidrogênio, pode ser utilizada também para a célula com biocombustível. Então, nós precisamos de ter colaboração, devemos abrir, discutir, definir consórcios, linhas diretas, para que todos os setores e academias se envolvam e, dessa maneira, conseguir mais tecnologias com
Nós, por exemplo, temos sistemas, componentes específicos, e se vocês quiserem testar, mexer com isso, é claro, precisa de sempre de colaboração. Professor, primeiro aqui, depois lá. Eu tenho 2 perguntas, uma para o Fernando e a outra para o Roberto. Eu não sou pesquisador, mas eu leio muito, relatórios, notícias, converso com pesquisadores da academia, das empresas, a respeito do uso do bioetanol, para produzir hidrogênio verde para os carros. Então, 2 soluções que eu sei que estão sendo desenvolvidas ou pesquisadas. Uma é o uso do etanol no carro para produzir hidrogênio para o carro, e a outra é ir produzindo hidrogênio no posto de gasolina. São 2 soluções. Eu gostaria que vocês comentassem como cada um disso está em termos de pesquisa. E para o Roberto, infelizmente, nós, na GI você conhece a GIZ? Nós temos um projeto, o ProQare, para a descarbonização do combustível de aviação. Nós, temos já um produto, com energia renovável. Você conhece esse projeto? Se conhecer, pode comentar o que pensa a respeito. Começando com o tópico de uma produção estacionária ou móvel, nossa, as suas são muito interessantes. Tenho certeza que temos empresas investigando esses modos já há mais de 7 anos, tem uma pesquisa mundial. A primeira opção, a produção estacionária de hidrogênio, é interessante porque já temos a infraestrutura e em outros países podemos ter isso disponível também. E isso vai permitir que as empresas possam, trazer a célula combustível da tomada de força para essa infraestrutura. É muito interessante ver se isso vai evoluir, se a gente pode ter essas aplicações mais rápidas. Por outro lado, tem outros desafios por causa do custo, um pouquinho mais barato do que ter uma estação de força para o hidrogênio verde, mas tem a ver com os materiais, armazenamento, segurança em todos os casos, e eu estou falando a respeito da aplicação móvel, onde nós temos a conversão no próprio veículo. Existem aspectos positivos, porque não precisa de armazenamento, né? Temos que apenas pressurizar e armazenar um pouquinho. Podemos ter uma bateria como um buffer. E o outro desafio, essa positividade está na infraestrutura, mas existem outros desafios com relação ao material, a pureza do hidrogênio gerado, o volume da solução que deve estar embutido, e tudo traz desafios interessantes e também aspectos bastante positivos. Eu não sei nada desse projeto, mas só para comentar, muita pesquisa tem sido feita, com diferentes rotas para o querosene. A rota do álcool para jato, o ATG, já está bem, pronta. É muito mais caro, o problema então é custo, e temos a necessidade de certificação. A partir de hoje, os aviões comerciais já podem voar com até 50% de bioquerosene, 100% ainda não. É uma questão de tempo de certificação, e no Brasil a Embraer já voou
o Biojet, o Boeing, a Airbus, é uma questão de tempo e preço para ver se as pessoas terão disponibilidade de pagar por isso. Eu sou Ricardo Rutter, professor de energia solar em Santa Catarina, em Florianópolis, na Universidade Federal. Eu tenho um preâmbulo e daí eu farei a pergunta para o Paulo Roberto. O Brasil é um país de contrastes. Muitos Brasis no Brasil, apenas 20% das pessoas no Brasil vivem em residências de multihabitação. E eles moram em casas, vão ter que carregar os seus veículos na sua própria residência, ou veículo para a matriz, vocês já falaram, e eu faço esse exercício com os meus alunos. Vocês têm uma ideia de qual é a potência necessária para o seu carro, quando você usa gasolina, 5 a 8 megawatts. É como se você estivesse plugando o seu carro em uma tomada de 8 megawatts, quando comparado à gasolina. Então, a pergunta para o Paulo Roberto é: o senhor não acha que a maioria dos carregadores serão de carga lenta? Ou para veículos pesados e viagens de longa distância, onde será necessário uma infraestrutura para cargas rápidas, e aí você tem um outro problema, a infraestrutura do sistema elétrico, e que é um problema maior do que desenvolver um carregador rápido de 600 quilowatts, aí você vai precisar ter um carregador onde você vai esperar que ele funcione e não tenha ninguém na fila que pode, trazer outros problemas. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito desses pontos. Muito obrigado pela pergunta. Sim, nós acreditamos que de 7 a 8, proprietários de carros vão carregá-los em casa à noite. Então nós estamos falando sobre carregadores, CA e também pode ser bidirecionais, mas de carga lenta. E como é que eu vejo daqui a 10 anos, eu acho que eu me vejo chegando em casa, colocando o carro na tomada ou simplesmente parando na plataforma sem fio para fazer a carga. Eu me vejo vendendo energia para a matriz através de um aplicativo e ganhando cashback por fazer isso em tempo real. Mas isso significa que a digitalização poderá facilitar a jornada completa do veículo eletrônico, trazendo muita conveniência e benefício aos usuários, se a usarmos bem do ponto de vista do governo, e onde vai o governo vai ficar. Ou seja, nós temos a questão da descarbonização e como fazer isso quando nós temos uma matriz 100% elétrica e temos que gerar isso baseado em quê? Hidrelétrica, vento ou voltaica, às vezes nós temos energia mais disponível em um certo momento do dia e a frota poderia ter algum problema em absorçar em diferentes momentos do dia, à noite, por exemplo. Para mim, o que está por detrás disso é o potencial escondido que nós temos com a frota isso, de usar armazenamento de energia quando for conveniente, transportar isso para a matriz quando fizer sentido. Isso é uma parte da pergunta. Com relação ao seu preâmbulo, eu concordo que nós temos um desafio importante no Brasil quando chegamos à carga rápida. Em algumas regiões, a matriz não está preparada para 300, 400, 600 megawatts. E um hub de carga, a gente acha nos Estados Unidos e na Europa, existe algum tipo de colaboração das estações, incentivos para fazer isso funcionar. Que eu mencionei, num cenário de risco, com baterias de 100 carregadores, acho que 50 quilômetros, e se não tiver carregador depois disso, teremos problemas.
É aí que a estratégia global vem em ação. E sem incentivos, eu não vejo a estrutura de carregadores rápidos, indo para frente no Brasil. E é isso que nós temos que entender como uma nação, o que faz sentido para nós. Podemos continuar com etanol, se fizer sentido para um curto prazo, mas já foi até mencionado pelo Fernando, e a respeito do risco tecnológico de ficarmos isolados do resto do mundo? Eu vejo apenas no Brasil e na Índia e na China e os Estados Unidos e a Europa focando em eletrificação. A plataforma para desenvolver os carros poderiam ser totalmente diferentes e talvez não pudéssemos levar isso para a Europa e adaptá-lo, ou trazer de lá e adaptá-lo aqui. Isso também precisa ser considerado no longo prazo, mas eu tenho que dizer que o Brasil tem diferentes estratégias e possibilidades que não encontramos em outras nações. E temos que jogar esse jogo de uma maneira bem inteligente do ponto de vista da nação. Mais alguma pergunta da plateia? Primeiro eu vou dar a palavra para o Felipe, que ele quer fazer um comentário. Depois ouviremos os três e o painel vai responder as perguntas de acordo com a designação de que palestrante recebeu a pergunta. E aí vamos nos preparar para a transição para a sessão do final. A sessão final hoje em dia tem que ver com residências de baixa renda e o seu uso de energia. E isso tem a ver com aquilo que o professor Ricardo mencionou, a complexidade, a distância entre aqueles que têm e os que não têm é enorme. O Brasil tem que se preparar para receber indústrias, que usam energia de modo intenso. E como se preparar para isso? Essa vai ser a transição para a próxima sessão. Felipe, 3 perguntas e depois passamos ao outro painel. É só um comentário do ponto de vista europeu, com a infraestrutura que nós trabalhamos, com as empresas e com as cidades, e também com aqueles que estão bem desenvolvidas, que já têm uma infraestrutura bem alocada. Nós focamos em infraestrutura de carga lenta. As pessoas geralmente vivem nos limites das cidades e às vezes não têm o tempo para carregar, e se você aplicar essa carga bidirecional, vocês vão ter a capacidade de atender então essa demanda com produção voltaica ou de vento e utilizar isso e mudar a carga nessas horas. E basicamente isso é feito de uma maneira que conforme você acorde na manhã seguinte, você tem uma carga plena, e que nem a gente sempre tem um tanque cheio de manhã, não é. É uma coisa positiva, porque você está dormindo e você não tem uma pressão sobre tempo, não é. E vamos ter as 3 perguntas agora. Por favor, se presente e depois as perguntas. Meu nome é André Ferrarese, eu sou da empresa Tupi. E primeiro eu gostaria de propor um exercício semelhante sobre o que o professor falou, sobre quanto de energia precisamos para o carro. A gente fala que o Brasil sempre tem uma matriz de energia limpa. Isso é verdade comparado com os outros países. No entanto, nós temos muito ainda a ser feito, porque na eletricidade, nós estávamos com 85, no ano passado 82% limpo, mas isso representa parte do primária utilizada no Brasil. E na energia primária nós teremos 46, 48%. Então ainda tem bom caminho à frente. Só para ver o desafio da infraestrutura no total. Quanto esse volume de energia é necessário para a eletrificação do país. Mas a minha pergunta vem um passo atrás, e eu queria fazê-la para o Roberto. Em termos, de transições pico, nós já fizemos há 150 anos a tração animal partindo para os veículos, e quando fizemos isso, todas as transformações não deu veículos elétricos, veículos a combustão, e todas essas decisões sobre qual será o mainstream, pode levaram 50, 60 anos antes de nós optarmos por uma das soluções.
Eu acho que nós temos essa dificuldade de aceitar a realidade, que nós temos que viver uma vida longa com opções múltiplas de energias. Em muitas apresentações eu vejo as pessoas apresentarem a bala de ouro para o final e apresentando a transição, como cobrindo muitas coisas transitórias com apenas uma única conta final, porque foi o que a gente teve no passado. Então, minha pergunta: podemos ir em uma direção ou abraçar um cenário de múltiplas fontes energéticas? Obrigado. A segunda pergunta está aqui. E, Christian, você terá a oportunidade de fazer a terceira. Roger, da Volkswagen. A minha pergunta também é para o professor Schaffen. Dentre as possibilidades mostradas na sua apresentação, estava álcool para o jato. Isso podemos considerar uma ameaça? Ou para o setor automotivo? Então, do Instituto Econômico Alemão, eu tenho uma pergunta geral e uma específica para o Paulo Roberto. A específica é muito curta. Essa volatilidade da bateria é boa, porque as baterias, não gostam de ser carregadas um pouquinho, descarregadas, carregadas de novo. Existem outras opções para armazenar melhor essa energia volátil, para não estragar a bateria? E a pergunta geral, aprendi muito do etanol. Ontem no jantar aprendi que em São Paulo você não pode dirigir o seu carro todo dia. Então temos a questão de espaço. Com combustível renovável, nós não vamos solucionar o problema dos congestionamentos do espaço. Então nós temos que sair do carro individual e achar outros modos de transporte. Existe alguma discussão a esse respeito? Roberto, primeiro. Bem, muito obrigado pelas perguntas. É interessante que você mencionou isso. Levou para nós 100 anos para termos essa transição energética e agora temos que fazer outra coisa muito rápida, em 20 e poucos anos. Isso é um ponto importante. Toda a transição de energia que tivemos até agora acontecendo sozinhas. Foram naturais, foi natural passar da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, do petróleo para o gás natural ou eletricidade. Sempre e estamos procurando algo melhor e mais barato. Pela primeira vez, nós não estamos indo para algo melhor. Não é tão fácil falar que um veículo elétrico é um veículo melhor do que um de motor a combustão. Não, é mais caro, leva mais tempo para uma carga, e é por isso que essa transição tem que ser engenharizada. Não vai acontecer por si só. Se você trabalhar com engenheiro e não sabe qual vai ser a tecnologia que vai ganhar, eu tenho que concordar com você. Temos que pensar em muitas estratégias para podermos, então, solucionar o problema e fazer uma conexão com o que eu falei. Eu queria dizer algo que eu deveria ter falado antes. Ainda não mexemos em outras questões, como, por exemplo, a solução real para descarbonizar a mobilidade aqui no Brasil é o transporte público. Por que nós temos em São Paulo tantos congestionamentos? Não é porque os veículos sejam elétricos ou não, mas porque a gente não tem um transporte público. Então é muito mais fácil falar investir em transporte público como uma maneira de descarbonizar, e ao fazer isso fica muito mais fácil, eletrificando também os ônibus, e o metrô já é. E isso traz uma outra questão também. Eu vi aqui uma discussão da necessidade de investimento público em carregadores elétricos. Eu totalmente discordo disso. A maior parte da população no Brasil vai precisar de transporte público e não de carregadores para a alta classe que vão ter os seus carros. Então é mais fácil melhorar a mobilidade da população, investindo menos em transporte do público e deixando para aqueles que conseguem gastar, que têm
os meios, pagar os carregadores, que nem o Ricardo falou. A maior parte do público vai carregar os seus carros em casa à noite, não precisa investimento nisso. Você só vai precisar investir se você quiser carregadores em diferentes lugares para as pessoas carregarem os carros em meia hora. Isso não é uma provocação pública no Brasil. A preocupação pública é o transporte público, linhas para bicicleta. É muito mais fácil descarbonizar esse setor de transporte no Brasil do que usando a eletrificação e biocombustíveis. Com relação ao outro ponto, eu não vejo essa rota do álcool jet como uma ameaça para a indústria automotiva no Brasil. Eu vejo uma possibilidade para o setor de biocombustíveis no Brasil, porque baseado no que nós discutimos hoje, já tem que se tomar uma decisão, já foi tomada, de eletrificar a mobilidade. E não vamos ter um mundo produzindo próximos de 100 milhões de carros por ano elétricos e 2 milhões não elétricos para o Brasil. Então, essa é uma decisão de eletrificar a mobilidade, já foi tomada. O que sobrou para os biocombustíveis é exatamente o que eles estão tentando fazer. Vamos ir para aqueles nichos que não podem ser eletrificados. E, nesse caso, navegação, aviação, petroquímicos também. E, na verdade, esses são os nichos que sobram para o setor de biocombustíveis e os caminhões também. Então, eu não acho que seja uma ameaça para a indústria automotiva, porque a decisão já foi tomada. Então, começando com a terceira pergunta sobre as baterias, se é o melhor, eh, e se faz sentido, hã, impulsionar e levar isso ao grid, uma consequência à bateria. Eu não sou especialista em bateria, mas o que eu observei é que entre os grupos que estamos trabalhando, é que as baterias é uma história sem fim, que começa agora, porque tem tanto investimento em novas tecnologias, que eu não acho que pode ser até um problema para a tecnologia que está alocada agora, mas não poderia ser uma preocupação daqui a 2, 3 anos com a tecnologia chegando. Então é difícil dizer quando nós teremos já, daqui a 5 a 10 anos, uma melhor tecnologia alocada e que as baterias não poderão lidar, com esse fluxo de energia. Eu espero que você tenha entendido, mas foi isso que eu vi no momento. A segunda etapa, obrigado, professor Roberto, por trazer também o seu ponto de vista. E eu complemento dizendo que o transporte nas grandes cidades, sendo eletrificados e compartilhados, é o melhor. Então, acreditamos nisso, é por isso que a gente traz soluções para metrôs, trens e nós acreditamos em EVs compartilhados, para as grandes cidades de São Paulo. E um relatório da McKinsey mostra que no Brasil os setores que irão liderar na eletrificação são os ônibus eletrônicos, os caminhões elétricos, né, e as EVs utilizados por motoristas de Uber, 99 que existe no Brasil. E eu vejo, em São Paulo, uma necessidade de carregadores rápidos, não para longa distância, mas para esse transporte compartilhado. Eu já falei com alguns, motoristas de Uber, que eles estão com esses carros novos que receberam devido a incentivos, e o principal problema que eles têm, eles dirigem 200, 250 quilômetros e têm que aguardar 8 horas para a carga para poder depois continuar a dirigir. E o negócio sofre com isso, não é? E esses motoristas dirigem mais de 300 quilômetros por dia. E é aí que nós acreditamos que nós poderíamos apoiar com carregadores rápidos e nessa aplicação, a parte financeira já está disponível, porque eles têm sido usados muito em São Paulo pelos esses motoristas de aplicativos, então o governo não precisa nem investir, já é um bom caso onde podemos começar. Bem
quase estamos no final. Então, em primeiro lugar, nós temos que agradecer aos nossos panelistas e o que nós tivemos no início dessa tarde foi o tópico da inovação de diferentes perspectivas. Em primeiro lugar, como mobilizar a comunidade. Aí nós tivemos esse desafio na nossa maneira de pensar, pegando 2 setores importantes que têm a ver com o transporte aéreo de um lado e a mobilidade marítima, e as 2 indústrias, um lado Bosch, o que é que eles estão fazendo para combinar diferentes fontes de energia, e aí o engajamento das Siemens nos carregadores elétricos. Qual é o desafio comum que nos aparece nessa discussão? É a questão de governância. Como é que nós vamos passar da situação atual para a transição e para a situação desejada? Quando a gente ouve o Roberto, com a sua reflexão tão estimuladora, a IATA no transporte aéreo e a OMI, são fatores tão complexos que têm dificuldade em chegar num acordo entre si. Como é que nós vamos juntá-los? E também como é que nós vamos incluir a dimensão brasileira? E eu acho que o que podemos fazer hoje à tarde, antes de passarmos para o próximo tópico, é focar na inovação e, ao mesmo tempo, entender que existe um desafio com relação aos governos. E essa discussão é algo que, de alguma maneira, estaremos fazendo amanhã. Existe uma outra dimensão que também será feita amanhã, como nos prepararmos e como prepararmos os engenheiros para a nova era, porque em cada uma dessas apresentação que nós tivemos foi ver um novo tipo de filosofia para o engenheiro. Amanhã amanhã à tarde teremos uma sessão a respeito disso, sobre, qualificação, capacitação, educação, e esperamos que esses engenheiros nos ajudem a ver sobre esse novo currículo. Teremos um intervalo, depois vamos falar sobre residências de baixa renda, num mundo onde a distância entre os que têm e os que não têm aumenta, não entre as nações, mas dentro das nações também, porque mesmo na Europa nós temos um aumento de distância entre aqueles que têm e os que não têm, os mais e os menos favorecidos. No Brasil é muito fácil de ver e temos que pensar como fazer com os menos favorecidos e incluí-los na nossa sociedade. Temos o desafio também de indústrias de uso intensível de energia e gostaríamos de mantê-los na Europa. E estamos prontos a recebê-los aqui também, desde que não causem poluição. E esse é um segundo tópico que discutiremos depois do intervalo também. Eu agradeço aos panelistas, e espero que discutam também durante o intervalo, apreciem o intervalo e retornaremos pontualmente às 4h05. Muito obrigado. Muito bem, professor Markowitz, voltaremos às 4h05. Eu tenho só uma mensagem para os participantes, que ah, que não, talvez não venham amanhã. Queremos que convidem-o a preencher o formulário online e utilizando o código QR que está em algum ponto do hall e do auditório. Por favor, preencham o formulário, falem com a nossa equipe e para usar isso, né? Muito obrigado e às 4h05 a gente retorna. Vamos